hoje vamos estar falando então sobre as propriedades do lugar geométrico das raízes, tá? E depois fazendo alguns exemplos ali para entender bem ali como utilizar essas propriedades. Bom, a gente começa aqui com um sistema, tá? Que é alimentado aqui e onde eu tenho aqui de malha fechada, tá? E só faz sentido ali a gente falar em lugar geométrico das raízes, em movimentação dos polos, quando eu tenho um sistema aqui com realimentação, né? Senão não haveria, né, movimentação dos polos. Então o sistema tem que ter uma realimentação aqui negativa, de preferência aqui. Também existe o lugar geométrico das raízes para realimentação positiva, mas não é o caso que a gente vai estar vendo. Tá? Seria aqui para realimentação negativa. E, bom, então aqui a gente começa com o modelo básico, tá, aqui do sistema. E a função de transferência, tá, desse sistema aqui, existem duas funções de transferência, que é a de malha aberta, tá? Sempre que eu tiver escrito MA é malha aberta e MF é malha fechada. Então, a de malha aberta é, por definição, é isso daqui, né? K é esse bloco aqui, que é Kg de S, vezes o bloco de realimentação, H de S, né? Isso é a função de transferência de malha aberta. E malha fechada sempre relaciona a saída aqui, final, com a entrada aqui, né? Fazendo a simplificação do diagrama de blocos, aqui a gente chega nessa expressão aqui. E é dela aqui que a gente parte aqui para fazer análise, né? E quando a gente mudar esse ganho K aqui, ele vai estar mudando aqui no denominador também, vai estar mudando a posição dos polos, né? E aí os polos vão estar andando, né, no LGR. Então, se a gente olhar aqui, tá, a função de transferência de malha fechada aqui, desse cara aqui, a gente vai, aqui no denominador, tá, a gente tem um numerador e denominador, a gente vai ter um polinômio, tá? Então, olhando aqui para o denominador agora, e isolando ele aqui, né, a gente vai ficar com KGH igual a 1, né? Que isso aqui vai ser um polinômio, tu iguala ele a zero aqui, aí depois tu isola aqui as duas partes, né? Fica K vezes G vezes H igual a menos 1. Quando eu substituo, tá, para qualquer valor de S aqui, né? Qualquer valor aqui para o S, né? Que o S é uma grandeza complexa, né? Ele é composto por uma parte real e uma imaginária, né? Nesse polinômio aqui, vai resultar num número complexo, né? Logo, igualar um número complexo a menos 1 aqui, tá? O menos 1 ele significa ali que ele é igual a, aliás, a 1, tá? Alguma coisa com 1 e fase 180 graus, tá? Ou qualquer múltiplo ímpar de 180. Então esse 2k mais 1 aqui está querendo me dizer isso, tá? Esse k aqui não tem nada a ver com esse k aqui do ganho aqui. É outra coisa, tá? Não tem nada a ver. Aí então para valores de k aqui, 0, 1, 2, 3, aqui, qualquer valor aqui, eu vou estar sempre parando nesse ponto aqui, né? Se eu der duas voltas aqui, uma volta aqui e outra aqui, eu chego eu chego no zero, né? Ou no 360 graus. Então é por isso que é só para múltiplos ímpares de 180. Para mim está sempre nesse ponto aqui. E então o menos um ele significa isso, tá? Quando tu multiplica alguma coisa por menos um, um número complexo por menos um, significa que tu está multiplicando por um módulo de 180, né? Ou múltiplos ímpares. Então, para o módulo aqui, tá? A gente sai para a condição de módulo, tem que ser igual a um, tá? E para a fase tem que mudar 180 graus ou múltiplo ímpar disso, tá? Então eu parti dessa equação aqui, onde eu isolei aqui, né, o KGH aqui, e cheguei nessas duas condições aqui. Por quê? Porque o menos 1, ele significa 1 fase 180. Então eu chego nessas duas condições, que vão ser as duas condições ali de partida ali para a gente fazer a análise ali do lugar geométrico das raízes, né? E isolando o K também aqui, eu posso estar isolando o K nessa equação aqui, e calculando ele em função aqui, né, da função do inverso aqui do módulo da função de transferência. Então fica 1 sobre GH de S. Só isolei o K aqui. Bom, vamos começar aqui com um exemplo, tá, para ficar mais claro essas coisas ali, como que a gente aplica aquelas propriedades, né? Então, dado que eu tenho aqui esse sistema, tá, realimentado, onde a realimentação é unitária, ou seja, esse H aqui, ele vai ser 1, né? Então a minha função de transferência de malha aberta, ela se torna simplesmente esse cara aqui vezes 1 aqui, né? O que dá ele mesmo aqui. Então fica isso daqui, tá? E a função de transferência de malha fechada, tá? Quando eu fizer a simplificação aqui, né, do diagrama aqui, eu vou chegar exatamente nisso aqui, tá? Isso aqui me relaciona o C de S pelo R de S, a função de transferência de malha fechada. E aqui, tá, eu estou representando aqui os polos de malha aberta, que é sempre os polos da onde parte o LGR, tá?
os polos e os zeros de malha aberta. Então eu tenho aqui dois zeros, 1 em menos 3 e 1 em menos 4, que estão representados aqui, e dois polos aqui, 1 em menos 1 e 1 em menos 2, tá? Então, vamos dizer agora, tá, que no lugar das, eu não sei, aqui não está desenhado o lugar das raízes ainda, tá? Tá só desenhado os polos e os zeros de malha aberta. Aí quando eu começar a variar esse ganho aqui, esses polos aqui vão se mover, os zeros vão ficar aqui, e certamente aqui um polo vai parar aqui num zero e o outro polo vai parar no outro zero. Aí não importa mais o quanto aumente o ganho, vai terminar nessa condição, tá? Porque o lugar do geométrico das raízes ele sempre começa nos polos aqui de malha aberta e termina aqui nos zeros, né? Então isso aqui provavelmente vai fazer um círculo aqui e vai chegar aqui no meio e vai um polo para cada zero aqui. Mas eu ainda não tenho esse lugar das raízes. Vamos dizer que eu quero descobrir aqui, eu peguei um ponto aqui, tá, do plano complexo, que é o ponto aleatório, que eu escolhi menos 2 mais J3, que está aqui, né? Aí eu quero saber se esse ponto aqui pertence ou não ao LGR, tá? Aí então o que eu faço? Eu desenho, tá, os polos e zeros de malha aberta, assim como eu tinha aqui, né, anteriormente. E vou traçar uma reta, tá, de cada um, partindo de cada um desses polos e zeros até o ponto de teste, tá? Eu quero saber se esse cara aqui vai pertencer ao LGR, então eu traço essas retas aqui. Aí o que eu faço agora? Eu calculo o ângulo, tá, que cada uma dessas retas vai ter com um eixo x positivo. Então esse ângulo aqui, que é o θ1, esse ângulo aqui, que é o 2, esse aqui, que é o 3, e esse aqui, o 4, né? Sempre com o eixo x positivo. Aí eu vou estar analisando, tá? Eu vou estar utilizando uma relação ali onde eu vou somar todos os ângulos aqui que os zeros, tá? Que os zeros da função eles fazem com o eixo x, eu vou estar somando. Então aqui eu calculei para o θ1 aqui, deu 56,31, tá? Tu tem a altura aqui que é 3, tu tem aqui tu sabe que é 2, tá? No ponto aqui, então é fácil aqui pelas relações de triângulo aqui, né? Através da tangente aqui, o cateto adjacente do cateto oposto, que é 3 aqui, tu descobre facilmente esses ângulos aqui. Então aqui calculei 56, aqui eu calculei 71,57, tá? Esse ângulo aqui para esse zero aqui. E os dos polos agora tu vai subtrair, tá? É sempre essa regra ali. Agora eu vou subtrair, aqui é fácil enxergar que eu tenho 90, porque esse polo aqui está embaixo do 2 aqui, né? Então é menos 90, e esse ângulo aqui ele é 108, tá? Aí eu vou somar, fazer toda essa somatória, somo os zeros e subtraio os polos, né? Os ângulos ali, e vou chegar nesse valor aqui, tá? De menos 70,55. O que significa isso? Significa que esse ponto não pertence ao LGR, tá? Porque a gente viu aqui na condição aqui, tá? Que a soma ali dos ângulos ali, ela tem que ser sempre um múltiplo ímpar de 180, tá? Então, como aqui deu 70,55, né? Não é nem de longe ali um múltiplo ímpar de 180, não tem nada a ver, então ele esse ponto aqui não pertence ao LGR, é essa a conclusão, tá? Então não importa o quanto eu mexa no ganho lá, os meus polos nunca vão passar por esse ponto aqui, né? Isso aqui nunca vai ser uma raiz do polinômio, né? Aí, bom, selecionando outro ponto de teste agora, tá? Eu selecionei esse ponto aqui, e selecionei ele já sabendo que esse ponto aqui ele vai pertencer ao LGR, porque eu desenhei, tá? Não tem como tu saber aqui no chute ali qual ponto aqui do plano que vai pertencer ao LGR, sem ter visto, né, antes o LGR. Então eu plotei o LGR, observei que esse ponto pertencia, então a gente vai fazer o exercício para comprovar por que ele pertence mesmo ao LGR. Então eu tenho menos 2, tá? Como eu estava antes aqui, só que agora no eixo J ômega eu estou em 0,707, né? Aí o que eu vou fazer? O mesmo procedimento, vou traçar uma reta de cada um dos polos e zeros de malha aberta, né, da função de transferência do sistema original lá, e vou estar fazendo a mesma coisa, medindo θ1, θ2, θ3 e o 4. Vou somar os dos zeros, que é o 1 e o 2 aqui, que me deu 19,46 e 35,26 graus, e vou subtrair aqui dos polos, né, que continua sendo 90 e aqui 144,73. Me resultou aqui em menos 180, tá? Então, é um múltiplo ímpar de 180, significa que esse ponto aqui, para algum valor de ganho, tá? Quando eu for variando o ganho ali na função lá, ele vai pertencer, então, ao LGR, tá? Agora sim, eu posso calcular o ganho, tá? Antes aqui, como não pertencia, então eu nem fui para o cálculo do ganho. Agora que deu 180, eu verifico sempre antes a fase, tá? Fechou, agora eu posso calcular qual o ganho que eu vou ter que colocar lá, qual o K, né? Para que os polos aqui, um dos polos esteja aqui nesse ponto aqui, né? Bom, então a gente vai, tá?
a gente já concluiu que a condição de fase foi respeitada e a gente vai fazer o cálculo do ganho, que pode ser feito de duas maneiras, tá? Uh, de acordo lá com a propriedade que a gente viu lá, né, no primeiro e segundo slide lá, o módulo, tá, do produto, da função de transferência de malha aberta, que é KGHDS, tem que ser igual a 1, tá? Então eu pego a função de transferência de malha aberta, que é isso aqui, calculo o módulo dela e tem que dar igual a 1. No ponto de interesse, obviamente, nesse ponto aqui, né? E isso aqui vai ser verdadeiro porque a gente já comprovou que esse ponto passa pela LGR. Então, basta agora só substituir o S aqui nessa expressão por esse cara aqui e vai sobrar só o K, né? Aí a gente descobre o valor do K aqui. Ou pode ser por esse outro método também, tá? Que é, a gente vai pegar e vai pegar o comprimento ali dessas retas aqui, tá? Vai pegar o comprimento dos polos aqui, ou o L3 e o L4, que eu chamei aqui, o comprimento dessas duas retas. Se tivesse mais polos também, pegaria mais o comprimento deles. Vai multiplicar todos, tá? E vai dividir pela multiplicação dos comprimentos dos zeros. Então, vou dividir L3 vezes L4 por L1 vezes L2, tá? É uma outra forma ali de calcular o valor que uma função tem, né? O valor, o ângulo e a fase que uma função tem em determinado ponto do plano complexo, né? Logicamente que aqui também eu posso calcular daqui também a fase, tá? Vou calcular o módulo aqui disso aqui, eu vou poder calcular a fase também. E aqui também, vou poder calcular a fase também, se eu quisesse, né? Mas agora eu estou interessado só no ganho, por enquanto. Bom, agora a gente calcula, tá? É tranquilo calcular aqui. Quando a gente tem os ângulos aqui, sabe a altura aqui, tudo a gente calcula facilmente aqui esses comprimentos aqui. Eu cheguei nesses valores aqui, tá? Para os comprimentos lá. E utilizando esse método aqui de baixo, tá? Parece ser o mais simples, né? Ao meu ver. Tu vai multiplicar então o comprimento dos polos, tá? Que é quem? É o L3 e o L4. Então tu vai multiplicar esses dois aqui. 0,77, 1,224 e vai dividir pelo comprimento, os dois comprimentos dos zeros, né, que vão ser esses dois aqui. Cheguei no K, então, para 0,333. Agora vamos confirmar pelo outro método, agora, como é que a gente faz isso, tá? Faz o módulo ali, né, quando a gente viu lá das propriedades ali, igual a 1, e faz o meu S tender, né, a esse valor aqui. Então, a gente substitui o S aqui, tá? Vai chegar nesses valores aqui. Percebam que aqui eu tenho S mais 3. Esse mais 3 vai somar com esse menos 2 aqui e vai ficar o 1 só aqui. Já fiz mais simplificado aqui. A mesma coisa aqui, tu vai ter menos 2 com mais 4, vai ficar mais 2 e vai sobrar aqui o J 0,707. A mesma coisa para o denominador aqui, vai fazer isso daí. E depois tu vai fazer a distributiva, tá? Vai fazer as multiplicações aqui, né? Completas aqui, né? E tu vai chegar nesse valor aqui, tá? Quando tu chega em j ao quadrado, aqui, por exemplo, tu vai multiplicar esse termo por esse aqui, tu vai chegar no j ao quadrado. Esse j ao quadrado, tu substitui ele por menos 1, tá? Que é a raiz de menos 1, j. Então, o j ao quadrado vai ser menos 1. Aí tu vai poder somar ele com esse valor real aqui, que vem de 1 vezes 2, né? Então, fazendo isso, tá? A gente chega para o numerador, para o denominador, a gente chega nessa expressão aqui. Aí agora, como é que se calcula o módulo? A gente tem que igualar o módulo, ou não essa expressão, tá? Ela ainda não é o módulo. Para a gente fazer o módulo disso aqui, tu faz, né, se tu lembrar lá do plano complexo, tu tem o eixo imaginário no eixo Y, né, das ordenadas, e o eixo das abscissas, que é o X, tu vai ter a parte real. Como é que, se tu traçar o vetor, tá, com o módulo e o ângulo aqui correspondente a esse ponto aqui, né, parte real 1,5, no eixo X e parte imaginária J2,122. Para te fazer o módulo disso daí, tu vai fazer a raiz quadrada, né, da parte real ao quadrado, que é 1,5 vezes k, né, aqui eu já multipliquei o k pelos dois, mais a parte imaginária, que é tudo que tem j, né? Então, 2,121, né, vezes o k. E a mesma coisa para o denominador, né, que tem uma parte real e essa aqui é imaginária com j, vai fazer a raiz do 2 ao quadrado. E agora sim, eu posso igualar a 1, né, para estar respeitando essa expressão. Igualei a 1, vou tirar as raízes aqui, tá, vou fazer os dois lados ao quadrado aqui, vai tirar essas duas raízes aqui, vou isolar, tá, vou jogar esse cara para cá, vou jogar esse outro para baixo, e a gente descobre facilmente aqui o valor do ganho, tá? Tem que dar o mesmo valor pelos dois métodos, a gente achou aqui igual. E para confirmar então que aquele ponto ele pertence mesmo ao LGR, tá? O que eu faço? Eu venho aqui,
fácil, né? Eu desenhei no MATLAB aqui o LGR dele e vejo que aqui, ó, em menos 2 mais 0,705, né, mais ou menos, 707, não consegui pegar exatamente no ponto, mas é um ponto que pertence ao LGR e o ganho aqui, ó, 0,33, né? Então esses polos eles vão vir até aqui, esse vai vir para cá, vão se encontrar nesse ponto aqui, um vai descer, outro vai subir aqui e vão se encontrar aqui, né? Daí um dos polos vai terminar nesse zero aqui e o outro polo vai terminar aqui. A mesma coisa para o polo de baixo, tá? Vocês percebam que o LGR ele é sempre simétrico em relação ao eixo real, né? Então, tanto para cima quanto para baixo tem que ser igual, né? O ganho está aqui e a posição que a gente calculou, né? Menos 2 menos 0,705. Aí vamos imaginar então que esse ponto, tá? A gente lembra do primeiro ponto de teste ali que não pertencia ao LGR, né? Isso só vai me dizer que não importa o quanto de ganho que eu aumente ali, que eu esteja colocando, ele nunca vai passar por aqui, mas eu posso, tá, modificar o caminho que o LGR passa e forçar ele a passar por esse ponto, tá? Aí a gente teria que usar um compensador, tá, por avanço de fase. Isso aí eu vou estar tratando numa outra aula, tá? Que precisa de uma aula só para isso daí, para a gente estar vendo isso daí. Mas basicamente a ideia é tu pegar e compensar essa defasagem aqui, né, com mais um polo e um zero adicionados no sistema, tá? Vou botar um circuito lá que vai me adicionar mais um polo e um zero, de modo que essa soma aqui dê 180, né? Então eu vou estar redesenhando o meu LGR, que era isso daqui, né? Agora ele vai estar fazendo outro caminho aqui, tá? Que passe por aquele ponto lá. Então essa que é a ideia do compensador, né? Quando só o ganho não resolve, né? Não passa pelo ponto que tu quer, pelos polos que tu quiser, então tu vai estar usando um compensador. E aqui só o programa, tá no MATLAB, para quem quiser estar plotando isso daqui, é esse programinha aqui. E aqui acho que tem mais um exemplo, tá? Vamos ver agora, imaginar agora que eu tenho essa função aqui, tá? Outro exemplo agora. A função de malha aberta, tá? Disso daqui, tá? É o próprio f de s, tá? O h de s é 1, então a função de malha aberta fica sendo isso daqui, que é esse carinha aqui, tá? Que está representado aqui. Vamos olhar agora, tá? Pro LGR aqui no eixo real, tá? No primeiro exemplo eu não tinha falado isso, tá? Dá para aplicar isso aí no primeiro exemplo também, mas vamos estar olhando para esse daqui agora. Eu vou desenhar todos os polos e zeros de malha aberta, tá? Aqui, ou seja, eu tenho um polo na origem, que está aqui em vermelho, tenho um zero em menos 1, que vai estar aqui, e um polo em menos 2, que vai estar aqui, tá? A primeira coisa que eu faço quando eu quiser traçar um LGR, né, e tiver polos ou zeros sobre o eixo real aqui, ver quais segmentos aqui do eixo real que pertencem e quais que não pertencem ao LGR, tá? Então, eu pego aqui e divido o eixo real em segmentos, ou seja, desse polo para cá eu tenho esse segmento amarelo aqui, tá? Eu coloquei numa linha amarela que vai desse polo para a direita. Entre esse polo e esse zero aqui eu tenho o segmento laranja. Entre esse zero e esse polo eu tenho o segmento azul. E desse polo para a esquerda, como não tem mais nada, eu faço um segmento aqui lilás aqui, tá? Aí como é que eu analiso, tá? Para ver quais trechos aqui, né, de quais segmentos aqui pertencem ao LGR e quais não pertencem. Eu vou pegar sempre o segmento e vou olhar para a direita dele. Eu vou contar o número de zeros e polos que tem à direita do segmento. No caso aqui, se eu olhar para a direita desse segmento, não tem mais nada aqui, nenhum polo, nenhum zero. Logo, o número de polos e zeros seria zero, não tem nada. Se for como o zero é par, tá, é um número par, significa que esse trecho aqui não pertence ao LGR. O trecho amarelo não pertence. Agora eu vou olhar para o trecho laranja, olho para a direita dele. A direita dele tem esse polo aqui. Então é um polo, tá? 1 é número ímpar. Então, como 1 é número ímpar, esse segmento laranja pertence ao LGR. A mesma coisa aqui, tá? O segmento azul. Olho para a direita dele, eu tenho um polo e um zero. Então são dois, né? Dois componentes aqui. E 2 é par, então esse cara aqui não pertence. Agora olho para cá, é o lilás aqui. Olho para a direita dele, tenho dois polos e um zero, né? Seria 3 agora, né? Três componentes aqui. 3 é ímpar, então esse cara aqui pertence ao LGR, tá? Então a primeira coisa sempre a se fazer, tem polos e zeros no eixo real, verifica quais trechos pertencem ou não. Aí agora, tá, para provar então, por exemplo, que esse trecho aqui que eu falei que pertencia, que ele pertence mesmo, eu escolhi qualquer ponto aqui, tá? Peguei o menos 4, poderia ser menos 5, menos 6, enfim, qualquer valor para lá do menos 2, né, para a esquerda. Ou poderia ser qualquer valor aqui também, né? Que vai pertencer também, entre menos 1 e 0. Aí o que eu vou fazer? Vou estar fazendo ali a soma, né, dos
dos ângulos, tá? Nesse ponto aqui, tá? Vou pegar, vou traçar uma reta que nem eu tinha feito antes, tá? O ponto estava aqui em cima, eu tracei uma reta de cada um dos polos de malha aberta até o ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Se eu traçar daqui até aqui, eu sei que o ângulo é 180 graus, tá? Se eu traçar daqui até o ponto, vai ser 180 também. E se eu traçar daqui até o ponto, vai ser 180. Então, tudo que está na origem aqui vai estar contribuindo sempre com 180, né? Para qualquer ponto que eu escolha aqui. Logo, eu somo, tá? Aqui, ó, tá a fórmula aqui, eu somo todos os ângulos que os zeros têm aqui, né? No caso só tem um zero aqui na função, que é esse daqui, ele contribui com 180, então tá aqui o 180. Agora, menos o somatório dos ângulos que os polos contribuem. Como eu tenho dois polos, né, e cada um contribui com 180 para o ponto 4 aqui, eu vou ter menos 180, menos 180, e vou chegar nesse valor aqui, tá? Lá das propriedades lá, que a gente viu lá no primeiro slide lá, então, como eu cheguei no múltiplo ímpar de 180, né? Cheguei no próprio 180 aqui, não importa se é positivo ou negativo, tá? Eu tiro a conclusão de que esse cara aqui, ele pertence ao LGR, tá? Então o ponto 4 pertence. A gente já sabia porque a gente já tinha feito a análise dos segmentos, mas é só para provar, né? O porquê que ele pertence. Então, agora fazendo o cálculo do ganho, tá? Para esse cara ali, novamente aqui a gente tem os dois métodos para fazer, como eu já tinha mostrado antes. Pelo método 1, tu vai pegar o módulo da função de transferência de malha aberta, vai igualar a 1. Então, o módulo da FT da função de transferência de malha aberta é esse cara aqui, tá? Esse carinha aqui. Obviamente que eu vou ter um ganho K aqui, que eu não coloquei aqui, mas para que os polos se movimentem, eu tenho que ter um ganho aqui, que vai estar variando, né? Então, eu coloquei esse ganho aqui, né? Esse K multiplicando aqui a função. Eu vou igualar a 1 aqui. Tá, e o S vai tender ao ponto que eu quero, né? Eu quero testar esse ponto aqui, que está no eixo real, então ele é menos 4 mais 0j, né? Eu posso cortar aqui o zero aqui. Então, substituindo cada S aqui da função aqui por menos 4, tá? A gente vai chegar, o k está multiplicando o numerador aqui, né? Vai ficar menos 4 mais 1, 3k, sobre aqui menos 4 mais 2 fica menos 2, tá? Vezes menos 4 vai dar menos 8 aqui embaixo, né? Então, aliás, vai dar mais 8 aqui embaixo, né? Sim. E aqui vai dar menos 3k, exatamente como está aqui. Aí, para tirar o módulo, tá? Aqui não tem parte imaginária, então o módulo seria o próprio valor aqui, tá? Mas é sempre bom tu fazer esse procedimento da raiz aqui, colocar a parte real ao quadrado, mais imaginária ao quadrado, para ti nunca se confundir, tá? Então aqui faço, como só tenho parte real, na raiz só vai ter a parte real aqui. E agora sim, eu posso igualar a 1, tá? Isso aqui agora é o módulo, posso igualar a 1. Vou fazer o quadrado dos dois lados para tirar essas duas raízes aqui. E vou chegar que o meu K aqui, na conclusão de que ele é igual a 3 oitavos, então 2,66. E pelo método 2, tá? Eu vou estar medindo os comprimentos aqui de cada polo e zero de malha aberta até o ponto de interesse aqui. No caso, esse comprimento daqui até aqui é 2, tá? Porque a diferença entre esses dois aqui é 2, aqui no meio. Do zero aqui que está em menos 1 até esse ponto de teste aqui vai ser 3, tá? De menos 1 a menos 4 dá 3, aqui o comprimento. E o comprimento da origem até o menos 4 vai dar 4. Então, o comprimento dos polos está 4 e 2, dividido pelo produto do comprimento do zero. Só tem um zero na função, então fica só 3 aqui, né? Aí fazendo isso daí, cheguei no 2,66, o mesmo valor, tá? E para provar que está certo, né? Tem que ser isso daí. Aí agora eu desenhei o LGR de novo, tá? Dessa função ali. E para o ganho de 2,66, 67, aqui que eu tenho aqui, né? Aqui tem o ganho. Eu vou ter o polo em menos 4, tá? Exatamente o ponto de teste que está aqui. Então significa que está certo, tá? A gente comprovou, achou o ganho, no qual eu tenho esse polo aqui, tá? E então é isso daí, tá? Fechou o exercício. Bom, eu vou estar ainda falando mais sobre o LGR, tá? Então, para a aula de hoje ali, para não ficar muito extenso, acho que era isso aí. E qualquer dúvida aí, peço que só comentem aí. Então, isso aí, valeu.